Hoje eu vou falar para vocês sobre o meu primeiro semestre fazendo faculdade de design digital. Oi, meu nome é Lucas, mas você pode me chamar de Akira e seja bem-vindo ao estúdio Two Dreams. Família, primeiro eu preciso falar pra vocês por que eu sumi e só voltei agora com um vídeo do Jax, que por sinal atraiu muitas crianças pro meu canal. Eu tô com um certo receio sobre isso, já que o meu canal não é feito pra crianças. Se tiver alguma criança me assistindo, pausa o vídeo, fecha ele, sai do canal e volta daqui a uns 5 anos. Bem pessoal, eu estava sumido justamente por causa do tema que eu vou falar hoje. A faculdade tomou todo o meu tempo, então eu pausei esse canal aqui, eu pausei o meu canal de games, eu dei uma pausa até mesmo nas minhas artes, eu pausei foi tudo. E o motivo de eu ter pausado tudo isso é porque só nesse primeiro semestre eu fiz um total de 25 atividades, das quais a maioria eram coisa de passar uma semana para entregar na outra e eram 3, 4 ao mesmo tempo, então dava uma loucura. Mas eu decidi fazer esse vídeo explicando para vocês como que tá sendo o sistema de aulas da minha faculdade. Bem, para começar, a faculdade que eu tô fazendo é a FIAP, caso eu tenha esquecido de mencionar nesse vídeo, eu acho que eu já mencionei no canal. E eu tô fazendo o curso de design digital, que é basicamente uma área voltada para marketing, por assim dizer. Então eu tô vendo um pouco de ilustração digital, eu tô vendo parte de roteiro, edição de vídeo, marketing propriamente dito, eu tô vendo um pouco de tudo. São coisas que vão me permitir usar a minha arte para gerar vendas. Acho que o foco da faculdade não é necessariamente o que eu quero. Eu tô aqui aprofundando o meu conhecimento para gerar currículo, por assim dizer. Eu sei que o portfólio é o melhor modo, mas é bom ter algumas formações que mostrem que eu sou capaz de fazer as coisas que eu quero. Eu não pretendo parar na FIAP, mas ela tá sendo o meu pontapé inicial. Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre a funcionalidade da faculdade. Atualmente eu estou fazendo um sistema de aulas que, apesar de parecer híbrido, eles contam como presencial. Eles estão para lançar as aulas híbridas, na verdade. Mas vamos lá, eles têm as modalidades de aula híbrida, sistema online e aula presencial. Minhas aulas presenciais ocorrem durante alguns dias da semana. Eu tenho um dia com aulas online e um dia separado só para fazer o equivalente à lição de casa, por assim dizer. As aulas, se eu não me engano, duram umas 2 horas, eu não vou lembrar de cabeça porque eu tô na metade do período de férias, então foi mal, eu não vou fazer esse esforço de cálculo. Mas é mais ou menos isso, acho que é 1h40 talvez de aula. E são 2 matérias por dia durante os 4 dias que tem aula, exceto o último que não vai ter, porque como eu já falei da lição de casa. Bem, aproveitando que eu mencionei a lição de casa, eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre como funciona. A gente tem esse portal do aluno aqui, eu tô mostrando uma imagem fixa pra vocês, porque eu acho que eu tenho que censurar algumas informações importantes aqui que não posso vazar. É um portal de aluno mesmo, onde eu vou fazer algumas atividades. Dentre elas tem esse negócio aí chamado NanoCourse, que é dito cuja lição de casa. Eles pedem pra gente fazer uma primeira obrigatória que vai dar uma pontuação e depois a gente tem que fazer mais algumas. São basicamente mini cursos que a gente faz para completar uma grade curricular que vale nota e é obrigatório fazer. Se eu não fizer isso aqui, eu não posso passar de ano e nem nada do gênero. Agora que eu já falei pra vocês da lição de casa, vamos às matérias. As minhas matérias têm nome próprio, eu vou tentar ver se eu acho pra vocês pra ler o nome. Se eu não encontrar, eu falo de um jeito meio tosco, mas eu tenho todas as informações aqui. Bem, apesar do portal do aluno estar meio bugado aqui, eu encontrei algumas informações, então vamos lá. Primeira matéria: 3D Digital Arts, ou em outras palavras, arte digital 3D. Essa matéria é responsável por me ensinar a modelar 3D. Eu estou usando atualmente alguns programas pagos, mas a gente vai explorar outros programas gratuitos. Os programas pagos, no caso, um deles tem licença para estudante, que eu ainda não comecei a usar, porque eu fui adquirir um computador há poucas semanas. Inclusive eu tenho que fazer algum vídeo sobre isso para fins de... sei lá, para fins de alguma coisa aí. Sei lá, fazer uns vlogs aqui pro canal. Enfim, essa matéria me ensina a fazer modelagem 3D, então vale constar que as matérias que eu tô vendo aqui não necessariamente eu vou usar todas, mas é bom que você tenha um conhecimento prévio para no dia que você precisar de algo, não necessariamente você vai fazer, mas você vai contratar uma pessoa e vai saber se ela tá tentando te passar a perna. E como eu acho que é padrão desses vídeos que falam sobre semestre em faculdade, assim, eu só vi um vídeo desses uma vez, faz alguns anos, então só deu vontade de fazer, eu não sei como é que faz, me perdoa se cometer algum erro.
Enfim, na matéria de 3D a gente aprendeu a modelar usando o programa. Eu não vou falar o nome por enquanto, depois que eu terminar o curso eu acho que não deve ter problema. Enfim, tem coisas que eu não sei até onde eu posso contar pra vocês, então eu falo de maneira superficial. A gente aprendeu a modelar, não tudo. Uma coisa que é importante ressaltar, a FIAP é considerada a maior faculdade de tecnologia do Brasil e ela foi comprada pela Lura. Ou seja, tem IA pra todo lado. Eu sou um canal de artes, eu sou um artista, eu sou contra a IA que substitui o artista. Mas eu também não sou um bitolado de falar que eu não posso usar a IA pra me auxiliar. Antes que alguém venha atacar a hate e sair do canal, não, eu não tô fazendo nada com IA. Mas a gente vai aprender a usar materiais do programa que podem de repente fazer um modelo 3D usando IA e a gente só vai corrigir a malha. É algo que eu quero fazer? Não, eu acho muito mais da hora eu aprender a modelar eu mesmo, fazer o que eu quiser. Mas tem certas coisas que, devido ao tempo curto, já que é uma graduação tecnóloga de apenas 2 anos, vai se fazer necessário usar, e é aquilo, se eu não usar, se eu não souber usar, eu vou ficar sem nota. Eu quero me formar, então, na medida do possível, eu não uso e não quero usar. Agora, na questão de formação aqui, tem coisas que vão me ser requisitados que eu use e eu vou ter que usar, tem coisas que vai ser opcional e eu não vou usar. Enfim, a gente aprendeu a modelar a parte básica e estamos começando a aprender a texturizar as coisas. Então, sabe quando você pesquisa skin no Minecraft e aparece uma skin toda desmontada? É basicamente isso aí. Agora, a próxima matéria. Bem galera, as próximas 2 matérias são um pouquinho relacionadas, que são Digital Illustration e Design Gráfico, Arte e Tech. Ou do jeito resumido, Ilustração Digital e Design Gráfico. Vou falar primeiro de design gráfico, tanto por ordem quanto por praticidade. É a questão do design feito para vendas. Você aprende a colocar uma imagem num outdoor, usar o Photoshop, fazer aquelas imagens de Photoshop. Enfim, é design voltado para vendas, produtos e serviços. É algo interessante, não é a área que eu quero trabalhar, mas é uma área que eu gostei de brincar, apesar de eu não entender muita coisa. Obviamente, como eu já falei, a gente está usando Photoshop e outros programas da Adobe. Esses não têm licença para estudante, eu tenho que ir lá na faculdade se eu quiser usar. Mas, na medida do possível, eu uso programas gratuitos. Eu sei que tem alguns aí que fazem a mesma coisa que o Photoshop no site, então você nem tem que baixar nada, é muito bom. Esse vídeo aqui eu estou editando, por exemplo, usando o CapCut, mas se dessem licença eu poderia editar no Premiere. Eu talvez preferisse, eu ainda estou aprendendo a usar o sistema de edição do PC. Não é que eu não saiba, é igual editar no videogame. Só que a interface do PS é mais simples, apesar de mais limitada. Já do Photoshop, tem coisas que eu fazia em 2 cliques no videogame que eu tenho que fazer com 3, 5 cliques aqui. Então eu tô começando a entender por que demora mais pra editar no PC e por que aquele youtuber que você gosta fala que levou 8 horas pra fazer o vídeo. Já a ilustração digital, como o próprio nome já diz, vai ensinar a gente a usar o Adobe Illustrator e fazer arte. Então a gente vê algumas modalidades artísticas de maneira resumida, não é uma aula de desenho, já que a faculdade é voltada para tecnologia, mas ela aborda desenho, você tem total liberdade para desenhar ou para fazer suas montagens artísticas. Então é uma matéria bem da hora. As 2 matérias são bem da hora e o professor que dá aula pra gente é bem gente boa. Agora a próxima matéria é Digital Marketing e Social Media, ou de maneira resumida, só marketing. A matéria de marketing, como o próprio nome já diz, serve para ensinar a gente a vender. Então a gente está vendo modalidades de venda, como empresas funcionam, como atrair coisas que atraem clientes, esse tipo de coisa. Assim, de cabeça, não me vem muito em mente, mas eu lembro um pouco sobre a questão de nichos. Uma coisa que ficou bastante na minha cabeça, que foi uma das últimas matérias, foi o Inbound Marketing, que é basicamente quando o marketing da empresa funciona de uma maneira tão natural que você não percebe que é um marketing. Eu vou dar um exemplo. Quando você está no Instagram e aparece um meme do Duolingo perguntando se você já fez a sua lição de casa ou ele vai sequestrar a sua família, você não percebe que aquilo é um marketing te incentivando a baixar e usar o Duolingo. Mas claro, tem os memes à parte, mas ainda assim é um marketing camuflado. A próxima matéria é uma das minhas preferidas junto com 3D, que é Storytelling e Gen AI. Esse finalzinho de Gen AI, que eu acho que seja sobre IA generativa, eu não vi nada ainda, mas vamos para Storytelling. Como vocês viram no último vídeo, eu estou estudando bastante sobre roteiro. Particularmente algo que eu faço desde sempre é criar histórias. Eu sempre pesquisei muito sobre roteiro e agora estou tendo uma formação qualificada sobre isso. Então é muito da hora ver que muito do que eu penso
tá certo ver maneiras técnicas de fazer o que eu já fazia na prática, porque eu fazia de qualquer jeito, já que eu tava meio autodidata e agora eu tô tendo algumas orientações. E isso vai me ajudar muito a escrever as minhas histórias. Por um exemplo, o mangá em produção, O Conto da Arpia, agora que eu comprei um computador, eu vou começar a trabalhar ele muito melhor. Eu pretendo trazer informações para vocês sobre o Conto da Arpia ainda esse ano, sobre onde eu pretendo lançar, como que vai funcionar. Eu tô me planejando, mas eu já pretendo começar a trazer algumas páginas pro digital e ir mostrando para vocês. Eu quero fazer um vídeo só sobre isso, aliás, vários, porque quanto mais eu falar dessa história, mais a gente vai alcançar espectadores que queiram ver uma obra fictícia num mundo medieval controlado por uma guerra de religiões e bruxos, que vai ser muito da hora. Apesar de tudo, vale deixar claro que não é shonen. Enfim, de maneira resumida, Storytelling está me ensinando como escrever um roteiro da maneira ocidental. Então eu não estou vendo a maneira oriental, para isso eu ainda tenho que pesquisar a parte sobre Kisho Tenketsu e afins. Porém eu ainda assim estou vendo maneiras muito úteis de gerar um roteiro, de contar uma história. Eu já fiz algumas provas que envolviam criar roteiros e foram bem avaliadas, então estou bem feliz com o meu resultado. E vamos para a próxima matéria: Videomaking e Video Editing, ou só a matéria de edição de vídeo. Bem, essa matéria a gente está usando o Premiere, como eu já falei anteriormente, e é a parte que me ensina a editar vídeo. É literalmente uma matéria sobre como editar vídeo no Premiere. Então, cara, se tu quer ser youtuber e tu tá fazendo essa matéria na faculdade, ela é perfeita, você aprende de tudo e mais um pouco. Tem certas coisas que você não vai ver lá, porque de repente é alguma dica mais avançada, ou uma mecânica um pouquinho mais escondida, mas a gente está aprendendo um passo a passo, e também é uma matéria responsável por ensinar a gente a usar o computador de certo modo. Falo isso porque eu sou da geração Z. A minha geração já nasceu mais conectada ao celular do que ao computador. Então a professora já relatou pra gente que tinha aluno que não sabia o que era clicar com o botão direito. Pra quem joga ou tá acostumado a ver vídeo que geralmente as pessoas usam o computador ou videogame e tudo, enfim, a pessoa tá mais acostumada com esses nomes técnicos. Mas nem todo mundo que quer trabalhar num ramo de arte tecnológica já entende de tecnologia, a pessoa tá indo lá justamente para aprender. Então essa é uma matéria que está ensinando a gente sobre alguns atalhos, sobre como salvar arquivos, onde salvar, usar o drive de diferentes lugares, enfim. É uma matéria que está ensinando tanto a edição de vídeo quanto a usar um computador na parte chata, no caso. Tirando a que você simplesmente dá 2 cliques no app para ele abrir. A próxima matéria é Visual Communication and Semiotics, ou Comunicação Visual e Semiótica. Resumindo essa matéria, olha, eu vou falar de um jeito meio grosseiro. Eu sou uma pessoa bem ácida nas minhas falas, então não interpretem mal. Eu vejo essa como aquela matéria obrigatória fantasiosa que toda faculdade tem. Você vai estudar desenho e daí você tem que descobrir quem inventou o desenho. Tem uma matéria só contando a história do desenho. Não que seja uma matéria ruim, e essa matéria também não tem esse foco. Mas é aquele nicho de matéria um pouquinho mais brisada em relação ao resto da sua grade curricular. É uma matéria voltada mais para o lado filosófico da vida. Então a gente meio que vai filosofar sobre o que a gente quer mostrar para as pessoas no nosso ramo artístico e afins, tanto para vendas, atrair clientes, quanto para produzir qualquer obra nossa mesmo autoral. Então é uma matéria que usa um pouco de filosofia e estudo de arte clássica em algumas outras épocas, para fazer a gente absorver informação e gerar informação para as pessoas. É basicamente uma matéria do para e pensa o que eu quero fazer e como eu vou transmitir. É uma matéria que a gente faz online. Design gráfico, se não me engano, também é online. E são matérias interessantes. Enfim, essas são as 7 matérias que a gente tem. São todas muito interessantes. O número é ímpar, apesar da grade curricular ser par, porque a gente tem 2 aulas de 3D na semana. É a única que tem aula dupla. E essas são as matérias. Eu acho que eu dei um bom resumo para vocês do que cada matéria é e sobre como funciona um pouco da faculdade. Tem mais 2 atividades que a gente faz. 2 não, 3 aliás. Tem mais 3 atividades que a gente faz, que essas vão mais ao longo do ano, por assim dizer. Uma, eu não lembro o nome, sinto muito, vou ficar devendo pra vocês. Mas é basicamente uma matéria em que uma empresa parceira da FIAP traz um problema pra gente que é aluno e a gente tem que ajudar eles a solucionar esse problema através de apresentações que vão acontecer ao longo do ano. Então são projetos que a gente vai fazendo, desempenhando. Projetos bons podem ir pro Next, mais tarde eu falo sobre o que é isso.
E às vezes a empresa adere àquela tecnologia. Tecnologia não, né? Mas aquela inovação que o grupinho criou, são alguns grupos de alunos. Então às vezes a empresa vai aderir a essa ideia ou vai escolher a melhor. Eu já ouvi falar que em alguns casos eles até pagam a equipe que ganhou, com meio que um valor simbólico ali, como se fosse uma recompensa. Enfim, é uma atividade obrigatória e que nos ajuda a falar em público, porque a gente está treinando apresentações e está apresentando para empresas grandes no mercado. Então é algo que ajuda a gente a se soltar e destravar um pouquinho mais. Particularmente, eu acho que o meu gancho para começar a falar surgiu após eu ter ido no show do Léo Lins. Por algum motivo que eu não sei qual, após eu subir no palco e dar uma de idiota, eu percebi que, ei, eu tô falando naturalmente, eu tô fazendo qualquer coisa, em nenhum momento eu fiquei nervoso e tem centenas de pessoas aqui me assistindo ao vivo. E eu percebi depois daquele dia que eu senti um certo senso de apatia, uma mistura de estoicismo. Pratiquem estoicismo, é muito bom, talvez eu aborde isso em algum vídeo aqui do canal. Enfim, ali foi um gancho que me ajudou a falar um pouquinho mais em público com as pessoas, meio que perder um pouco de uma timidez que eu fui criando por causa da pandemia, porque eu não tinha, mas eu já sou introvertido, então naturalmente eu falo menos, além de umas outras questões cognitivas, mas eu não vou entrar no caso agora. De todo modo, essa matéria ajuda a gente a se destravar e falar em público, apresentar, não ficar travado, não gaguejar, ter um gestual interessante, foi muito bom. A próxima matéria é a GS, ou Global Solution. Essa matéria é voltada para solucionar algum problema global. Eles olham uns arquivos lá da ONU, se eu não me engano, escolhem um problema e a faculdade toda tem que fazer vários trabalhos de todas as matérias em 2 semanas, que são voltadas só para isso, para poder solucionar esse problema. As atividades mudam de acordo com a turma e a matéria, tem muito mais galera de TI e desenvolvimento de games e outras coisas na FIAP do que a galera de design. Particularmente eu acho que por a gente ser de design, nossa matéria chega até a ser um pouquinho mais fácil, eu acho, porque convenhamos que entre você programar alguma coisa e você fazer uma coisa visual, tem-se uma grande diferença. Tudo bem que eu ainda vou aprender animação, e vai ser animação 3D, então vai dar um certo trabalhinho, mas essa parte ainda não chegou, então por enquanto tá um pouquinho mais fácil. Foi uma matéria que eu gostei, o tema envolvia o espaço. Eu não vou abordar muito sobre, novamente, porque eu não sei o quanto eu posso falar ou não. A gente fez as matérias, inclusive uma das entregas que era o roteiro que eu falei pra vocês, que foi bem avaliado, foi o dessa GSI. Não é um trabalho solo, é um trabalho em equipe, eu tô sempre com a mesma equipe, em grupinho de amigos. Acho que eu vou estar mostrando uma foto deles aí, com o rosto de geral aí censurado. Mas enfim, a gente fez alguns projetos sobre a GS, usando essas matérias como referência. E por fim a gente tem o Next. O Next ele não é uma matéria, ele é um evento que acontece todo fim de ano na FIAP, onde tanto pessoas que fizeram atividades voltadas para ele, nos primeiros anos é opcional, mas no último é obrigatório, eu acabei aceitando participar. Sinceramente, eu acho que isso está me dando uma dor de cabeça, eu não gostaria, mas tudo bem, pelo menos eu estou adquirindo experiência para o ano que vem que vai ser obrigatório. Enfim, a galera que ganhou na apresentação com aquela empresa parceira, a galera que está fazendo essa matéria obrigatória final, que tem como incentivo vir para cá, esse pessoal todo vai pro Next para mostrar seus projetos inovadores, autorais, em uma feira, por assim dizer, tipo uma Comic Con, sei lá, numa área que a FIAP reserva, e a gente apresenta essas tecnologias, tem uma votação de qual é a melhor que vai ganhar, e os vencedores vão para uma faculdade lá na gringa fazer intercâmbio. Eu não tenho pesquisado muito sobre, porque eu também não estou muito interessado, eu acho que as coisas, que essa faculdade não é voltada para minha área, então, deixa quieto, não estou interessado no intercâmbio para gringa não, porque não é um intercâmbio para um lugar que eu gostaria de conhecer. Se fosse um intercâmbio para o Japão, aí eu ia, garanto para vocês, mas na FIAP eu não acho que vai acontecer isso não. Enfim, agora sim eu já expliquei essa parte para vocês. Esse evento anual, eu acho que a entrada é livre no dia, quem quiser entrar dá pra entrar pagando, mas se você for de uma equipe ou alguma coisa e conseguir se classificar, sua entrada é gratuita, então menos mal. E é isso, eu falei pra vocês sobre as matérias, como funciona e o motivo de todas essas coisas que eu falei nesse único vídeo terem durado o semestre, então me esgotou, não tava dando tempo pra fazer nada, principalmente porque eu tava sem um computador, então hoje eu consigo fazer algumas coisas aqui. Se o professor de 3D falar, gente, eu quero que vocês modelem uma geladeira, eu tinha que ir pra faculdade,
cedão, ter a aula, daí eu tinha que chegar à tarde, ir nos laboratórios que estão liberados para aluno, ligar o PC, abrir uma conta lá de aluno, pegar os arquivos que eu mandei na nuvem, baixar os arquivos, abrir os arquivos, começar a modelar. Eu saía tarde de lá, pegava trem, horário de pico pra voltar, aquela coisa horrível de São Paulo. Enfim, tava me desgastando muito, tava bem esgotante. Eu acho que essa palavra nem existe, mas vocês entenderam. Então tava demandando muito tempo de mim, não ia dar pra fazer nada. Então eu pausei o canal de games, que tinha vídeo semanalmente, e aqui, que era pra estar tendo pelo menos um vídeo ou 2 por mês, também ficou parado. Então é por isso que eu tô usando as férias também pra gravar um monte de conteúdo e também surfar no hype do último vídeo. E daí, agora que eu tenho um computador, o que der pra fazer aqui em casa eu vou fazer. Então, a professora de edição de vídeo falou: gente, faz tal coisa, dá pra fazer no CapCut? Eu vou fazer no CapCut, aqui em casa. O professor de 3D pediu pra fazer tal coisa num programa que a gente usa, que tem a licença de estudante, eu vou fazer aqui em casa. E o que eu precisar fazer lá, eu faço lá. São coisas que eu vou ir fazendo que lentamente vão deixar o meu tempo mais livre. Até porque eu tenho outros projetos pessoais que não envolvem minha carreira, que eu também gostaria de fazer e eu precisava de tempo pra fazer eles. Então, eu vou tentar organizar minha agenda, pelo menos para trazer conteúdo para esse canal, e se sobrar tempo eu vou adiantar um monte de vídeo no canal de jogos para depois ficar só deixando a data programada para lançar. Enfim, acho que esse foi o vídeo do semestre aqui na FIAP. Caso eu não tenha deixado alguns trabalhos que eu fiz passando de fundo durante o vídeo, eu acho que eu deixei, mas caso eu não tenha deixado, vai estar passando agora alguns trechinhos. Na medida do possível eu vou estar censurando rostos por fins de direitos autorais, e porque sim, eu não perguntei para as pessoas se eu posso mostrar o rosto delas, então eu não vou. E daí também eu devo estar mostrando algumas coisas do 3D, se eu não tiver mostrado antes já. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo, eu acho que bem mais curto do que o de costume, explicando sobre o meu sumiço, falando sobre a faculdade, e eu espero que vocês tenham gostado. Novamente falando aqui, se você gostou, deixa seu like por favor para ajudar a recomendar o vídeo. E se você não é inscrito, se inscreve, porque a porcentagem de espectadores do meu canal está em 99% não inscrito desde que eu postei o vídeo do Jackson. Então ajudaria muito saber que essa comunidade está crescendo, porque eu quero mostrar as minhas histórias pro mundo, e nada melhor do que começar mostrando pra vocês. E quanto mais pessoas a gente alcançar, melhor e mais rápida a minha história vai ficar. Então é isso, um grande tchau galera, tchau.